É isso, Nonato, boa tarde. Boa tarde para você, Julião. Vamos detalhar tudo aqui a partir de agora. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde. Vamos começar então falando sobre a apreensão do restante de cargas de explosivos que foi roubada no final do ano passado em Aquiraz. Recupera 5 toneladas no último fim de semana. As forças de segurança descobriram que cerca de 700 quilos de artefatos que seriam usados em atentados estavam escondidos em um condomínio residencial. Vamos conferir? Às 10 horas da manhã, que a Polícia Civil se concentra aqui no conjunto habitacional Leonel Brizola. Ali, Avenida Oscar Aripe, avenida principal do bairro Bom Jardim, nós estamos na Grande Lisboa, e foi exatamente em um dos apartamentos que acabaram encontrando aqui, né, o restante dos explosivos que faltavam da carga que foi recuperada no último final de semana. Uma grande concentração de policiais civis estão aqui nesse ponto. Desde um primeiro momento que foi descoberta a primeira carga, as investigações acabaram sendo intensificadas e por volta das 10 horas da manhã os policiais vieram aqui para esse trecho do conjunto habitacional Leonel Brizola, onde acabaram descobrindo o restante da carga. O secretário de Segurança, André Costa, nesse momento se encontra aqui no local acompanhando todo o trabalho dos policiais civis e vai passar detalhes a respeito de toda a investigação a respeito dessa ocorrência. Fato, os policiais estavam realmente na expectativa de encontrar o restante do material explosivo, material esse que foi roubado em dezembro no município de Aquiraz e estava sendo usado, né, nas explosões, nos atentados aí dos últimos dias, tanto na capital quanto no interior do estado. A carga roubada tinha 2 tipos de explosivos, né? Tínhamos aqueles granulados e também tínhamos as emulsões. Então, naquele momento ali no Janguruçu, a investigação da DHPP, da equipe da DHPP, que nós tínhamos já tirado, né, do cotidiano, a gente retirou algumas equipes de vários especializados para atuar especificamente no caso dos explosivos. Então eles chegaram naquela carga, a partir dali a continuidade das diligências foi para a Draco, até que chegamos em alguns locais, inclusive esse aqui, onde a equipe agora pela manhã conseguiu então chegar e recuperar o restante da carga que havia sido roubada. No caso aqui as emulsões, entre outros, tinha cordel, outros materiais que eram utilizados para poder detonar essa carga explosiva. Então foi encontrado aqui, temos algumas pessoas detidas, a gente não quer ainda fechar o número de presos porque eles ainda vão ser interrogados, a gente vai definir ainda a participação, quem participou do quê. Um duro golpe que a gente dá no crime organizado aqui no estado. E óbvio, o trabalho não terminou, a gente continua aí com todas as forças nas ruas. A gente está num condomínio residencial. O local, obviamente, né, extremamente perigoso para esse tipo de armazenagem. É um apartamento, tinha uma família na hora que a polícia chegou. Qual era a situação de local onde o material estava? É um apartamento vazio, certamente usado apenas para ser usado por criminosos, para a guarda de bens ilícitos. Na forma condicionada é perigoso, obviamente, né? Havia até um risco de causar explosão, mas graças a Deus o trabalho de investigação foi muito rápido, muito célere e muito eficiente em chegar até esse ponto, aqui no bairro Bom Jardim, e assim a gente conseguir então acondicionar essa carga em local seguro. A partir de agora, qual é o destino do material? Ele vai ser guardado no Exército Brasileiro, está apreendido em inquérito policial e vai permanecer sob a guarda da Polícia Civil à disposição do Poder Judiciário. Olha, foi liberado pela polícia o acesso ao local exato onde foram acondicionadas essas caixas, né? Como o próprio secretário relatou agora há pouco, teria partido daqui o material, a maioria do material explosivo, né, utilizado para explosão dos viadutos. O porquê? Porque a emulsão, ela é de manuseio mais fácil, né, do que o granulado que foi encontrado no último sábado. E é exatamente em um dos apartamentos, né? Nesse apartamento que está sendo autorizada aí a entrada, que
foram acondicionadas, na verdade, as caixas com as emulsões. Olha, o material está exatamente dentro desse quarto, né? Pronto, existe aí uma recomendação para que não se toque no material, obviamente. Aqui são os detonadores, né? Aqui a gente observa os detonadores, olha. Pronto. E ali é exatamente a outra parte do material já pronto, né? Para se colocar. Vulgarmente se chama isso aqui de pavio, né? Seria pelo menos o que nos é explicado. E aqui são pelo menos 25 caixas, né, que foram recuperadas aí pela polícia, né? Esse material, a informação que nós temos é que estava acondicionada nesse apartamento, como se fosse o apartamento seria utilizado de fachada, né, possivelmente por uma família ou por algumas pessoas essas que vão ter que dar explicações, até porque serão conduzidas para a secretaria, e a polícia acredita que era daqui que saíam realmente os materiais para a detonação dos viadutos, das pontes, porque daqui ele já saía pronto. E a manipulação dessas emulsões, como são chamadas as bananas de dinamite, eram mais fáceis. Então, tudo poderia estar partindo exatamente desse ponto aqui do bairro Bom Jardim. Sabemos que foram aproximadamente 600 quilos e se realmente essa carga fosse acionada, traria um prejuízo aí incalculável. A polícia acredita que ainda possa ter material explosivo nas mãos da criminalidade? Com relação a esse material que foi roubado no dia 21 de dezembro, está sendo feita uma contabilidade junto ao Exército e, se houver, é algo ainda muito pouco, né? Mas a gente também não pode deixar de ressaltar que existem outros explosivos, né, não só no Ceará como no Brasil, que realmente pode ocasionar algum tipo de dano. E uma agência bancária foi alvo de mais um ataque criminoso em Fortaleza. Homens chegaram em um carro e atiraram contra o prédio. Em seguida, eles atearam fogo no local e fugiram. Quilômetro 2 da BR-116, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. E a onda de terror não para na nossa capital. Mais um atentado que foi registrado já nas primeiras horas desta quinta-feira. Os policiais da PRF foram acionados com a informação de que disparos foram efetuados contra esta agência do Banco do Brasil, localizado aqui na BR, no bairro Aerolândia, como nós já citamos. Eles tiveram também a informação de que houve um incêndio bem na entrada, onde nós estamos mostrando os estragos causados mediante este ataque. Os homens efetuaram cerca de 6 tiros aqui na frente, logo na entrada do autoatendimento desta agência do Banco do Brasil, e logo em seguida eles utilizaram um líquido inflamável para atear fogo. Mediante a intensidade do calor, a porta acabou não resistindo e isso estilhaçou, né? A gente percebe que realmente ela ficou danificada. O que nós conseguimos de informação é de que seria um veículo com características de um carro modelo Sandero, né? Mas ainda confirmado porque as imagens ainda não foram coletadas pelos policiais, já que a agência estava fechada, eles não tiveram acesso ainda à parte de monitoramento desta agência do Banco do Brasil. Mas a primeira informação, até mesmo de vizinhos que estavam aqui acompanhando essa movimentação, é de que seria um carro modelo Sandero e que os homens desceram efetuando esses disparos e em seguida jogaram o líquido inflamável em cima da porta e atearam fogo. Aqui no chão, inclusive, Gilson Neves, se a gente puder mostrar no detalhe o material que foi deixado na cena do crime, os vestígios desta ação criminosa, como 2 garrafas PETs de 2 litros e também um galão, né, que deve ter aí, comportar aproximadamente 5 litros de combustível. Além dessa bolsa, né, acredito que seja uma bolsa, algo que eles possam estar utilizando para fazer o transporte desse material utilizado para o ataque aqui na agência do Banco do Brasil. Nós vamos conversar aqui com um dos agentes da PRF, que ele vai nos passar detalhes sobre a ação criminosa. Havia uma equipe nossa da PRF aqui a cerca de 500, 700 metros do local. A informação primeira que recebeu, um veículo que estava passando pelo local, informou que havia tido tiros e incêndio, uma agência do Banco do Brasil. A equipe de imediato deslocou e aí confirmou realmente pelo menos 3 disparos de arma de fogo e um incêndio
pelo menos iniciado aqui na agência. A gente buscou preservar o local por conta da perícia, mas a priori, a gente visualizando aqui, não houve dano à caixa eletrônica, foi só essa parte externa e a parte de entrada da agência do banco. Policiais militares também foram acionados aqui para esse local, né? Exatamente as forças de segurança federal e estadual trabalhando de forma conjunta para tentar chegar até este bando que praticou o atentado aqui na BR-116 no bairro Aerolândia. Existe a possibilidade, inclusive, desses homens serem moradores aqui mesmo da região, porque a maioria dos casos, a maioria dos atentados que estão sendo registrados são de próprios moradores da área, né, pessoas envolvidas com crimes e que atuam no próprio bairro onde os atentados estão sendo registrados. E na madrugada de hoje, um poste foi danificado e ficou nessa situação que você está vendo nesse exato momento, com a estrutura metálica exposta. Estudo o resultado de uma explosão a 500 metros da estação do metrô da Avenida José Bastos, ali no bairro Couto Fernandes. As grades de proteção dos trilhos acabaram sofrendo danos também. Os técnicos chegaram para fazer a avaliação e realmente verificar a possibilidade de uma alteração, mas tudo ocorreu normalmente. A primeira passagem do metrô é que teve o horário atrasado em virtude da avaliação técnica que estava sendo feita no local. Uma bomba foi explodida em passagem que fica ao lado de um canal e mais um ataque à nossa capital. Os moradores disseram que a explosão fez com que as casas estremecessem. É exatamente no final da Rua Chile e início da Rua Gaspar Lemos, cruzamento com a Rua Timaya, aqui no bairro da Bela Vista, que uma explosão foi registrada por moradores. Já era tarde da noite, estavam todos dentro da residência e ouviram um forte estrondo. A informação que nós recebemos aqui neste local é que 2 indivíduos em uma moto passaram e arremessaram o artefato explosivo, atingindo aquela parte do canal, que inclusive ficou danificada, ficou destruída. Vários policiais militares foram acionados aqui para este ponto, para dar início ao trabalho de diligências, tentando identificar quem seriam os responsáveis por este atentado criminoso. A informação ainda é de que há suspeita de um outro artefato que não foi detonado após ter caído dentro do canal. Seria apenas uma forma de amedrontar os moradores, um fato que deixou as pessoas realmente bastante assustadas, porque já era tarde da noite, estavam dentro das casas e fica bem próximo de algumas residências o local do impacto do explosivo. Graças a Deus ninguém ficou ferido, né? Como nós já citamos, as pessoas, por conta dessa onda de ataques, por conta exatamente dessa onda de violência que vem acontecendo nos últimos dias aqui na nossa capital, as pessoas estão mais reservadas dentro dos seus imóveis. E no momento em que foi arremessado o artefato, as pessoas não estavam na parte externa, ouviram apenas o estrondo. Muitas pessoas relataram, inclusive, que chegou a estremecer as casas por conta do forte impacto. Os policiais do BP-Choque foram acionados, o pessoal do GAT também, o Esquadrão Antibombas, vieram aqui no local para fazer uma avaliação. Não foi encontrado esse suposto artefato, porque a primeira informação é que teria sido plantada uma bomba e parte teria sido explodida, mas chegando aqui no local foi observado que de fato foi um impacto, ela foi arremessada. Algumas pessoas inclusive chegaram a relatar que ouviram o barulho de uma moto passando em alta velocidade e logo em seguida o barulho da explosão. Então há suspeita de que realmente os 2 indivíduos em uma moto teriam passado e arremessado este artefato explosivo aqui nos limites da Rua Gaspar Lemos com a Rua Chile. Os policiais militares inclusive já estão saindo aqui do local, as viaturas que foram acionadas do COTAN para que possa assim fazer uma diligência aqui na região. Eles fizeram uma busca, né, fizeram uma observação aqui debaixo do canal, mas não encontraram o outro artefato, né, realmente descartando a possibilidade de outro material explosivo ter sido abandonado aqui nesse local. As pessoas estão preocupadas com essa onda de terror, né, inclusive nós conseguimos falar com um morador sem identificá-lo por medo. Ele contou para a nossa equipe os momentos vividos após a explosão. A explosão foi tão alta que eu saí da rede, né? Aí começou um monte de pessoal aí, todo se reunindo, né? Querendo saber o que é que houve. O pessoal vive amedrontado hoje em dia, né? Conviver com insegurança aí, é só isso. A Polícia Militar vai permanecer aqui nesse local enquanto outras viaturas estão diligenciando para tentar chegar aos indivíduos que praticaram este atentado aqui no bairro da Bela Vista.
A polícia consegue apreender armas que seriam usadas por criminosos em ataques. Até uma metralhadora .40 da polícia do Pará estava com integrantes de facções criminosas. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas identificou Esdras e Diogo como sendo responsáveis por guardar um armamento de uma facção criminosa, né? Então, fizemos a operação no último dia 9 e na residência de Diogo, no Parque Santa Rosa, foi encontrada uma pistola .40 que havia sido roubada, né, de policial civil no ano 2015, bem como um revólver calibre .38. Continuando então a diligência, a gente encontrou também na posse mesmo do Diogo, que ele havia enterrado em um sítio da Pacatuba, uma espingarda. Continuando também as diligências, fomos até a residência de Esdras, no Presidente Vargas, e com ele foi encontrada uma metralhadora calibre .40 que havia sido roubada da Polícia Civil do Pará. Eles detinham o armamento para outros membros das facções quando fossem cometer algum tipo de delito, ou quando eles tivessem algum tipo de necessidade, eles se pegariam com os 2 indivíduos que a gente conseguiu prender. Até que a gente teve registros ligados aos ataques criminosos. Homens armados invadiram um prédio da COGER, renderam vigilantes e arrombaram o caixa eletrônico do local. O equipamento foi aberto com maçarico, todo o dinheiro levado. A suspeita é de que os bandidos tinham informações sobre o funcionamento do órgão. O alvo dos bandidos foi exatamente a COGER, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, localizado na rua Adualdo Batista, no bairro do Cambeba. 4 homens invadiram o prédio, todos eles portando armas de fogo, e renderam os 2 vigilantes que estavam no plantão esta noite aqui no prédio público. Logo após eles terem sido rendidos, foram colocados dentro de uma sala e os indivíduos com certeza tinham informações privilegiadas onde um caixa eletrônico estava posicionado. Então eles foram em direção ao caixa, onde lá utilizaram um maçarico para arrombar o caixa, onde levaram todo o dinheiro. Nós temos inclusive algumas fotos que mostram o dano causado ao caixa eletrônico, onde o dinheiro foi retirado. O que nos foi informado é que, inclusive, um veículo veio para dar apoio na ação, onde logo após eles terem conseguido violar o caixa eletrônico, eles retornaram até onde os vigilantes estavam, retiraram eles da sala onde estavam presos e abriram um portão com a ajuda dos próprios vigilantes. Então o carro entrou dentro do prédio, os 4 homens embarcaram no veículo e conseguiram fugir, tomando o rumo ignorado. Os vigilantes preferiram não gravar, logicamente, por uma questão de medo, né? Foram momentos de terror vividos por esses profissionais da segurança, né? Segurança particular, privada, que infelizmente se viram reféns desses marginais, pelo menos 4 homens que invadiram o prédio aqui da COGER, né, com o apoio de mais uma pessoa, totalizando 5, né, num carro onde todo o material roubado foi levado. Já estão, inclusive, com algumas informações, os policiais militares também fazendo algumas diligências aqui no local, e existe ainda uma viatura que, na verdade, que está resguardando o prédio onde aconteceu o assalto. A nossa equipe teve acesso a um vídeo que mostra o momento em que 2 dos assaltantes estão no local onde o caixa eletrônico estava instalado. É um vídeo curto, eles estão circulando antes da ação criminosa, aguardando os outros 2 chegar para que eles utilizassem um maçarico, que foi exatamente a ferramenta para o arrombamento do caixa eletrônico, onde todo o dinheiro foi levado. Também nos chegou uma nova informação, que os indivíduos tinham acesso a um detalhe nessa história. Eles sabiam que o caixa eletrônico havia sido abastecido recentemente. Então, tudo leva a crer que realmente eles tinham informações privilegiadas, informações de pessoas que frequentam este local, já que sabiam o ponto exato onde o caixa eletrônico estava instalado e que o dinheiro havia sido depositado um dia antes, na manhã do dia anterior. Então ele estava ainda com um volume razoável de dinheiro, não foi repassado o valor total, até porque também os funcionários que trabalham aqui não têm essa informação, mas eles tiveram essa informação privilegiada que fez toda a diferença no momento do planejamento desta ação criminosa, no qual os indivíduos violaram o caixa eletrônico e levaram todo o dinheiro. Um jovem suspeito de participar de assalto em uma UPA foi capturado após ser reconhecido por testemunhas. O que chamou a atenção é que ele mora a poucos metros da unidade. Há pouquíssimos quarteirões, acho que 2 quarteirões,
da UPA. Ele viu ali a facilidade, né? A fragilidade. Inclusive, o local que ele fica próximo ao xadrez, a movimentação, até os presos ouviram e acharam ruim, porque como é que alguém vai assaltar um local que tem pessoas doentes, crianças, senhoras? A gente vai ter detalhes já. Daqui a pouco, foi preso um dos suspeitos do arrastão dentro da unidade de pronto atendimento lá do Janguruçu. O jovem de 18 anos foi reconhecido por testemunhas e, segundo a polícia, mora bem próximo do local do crime. Essa imagem da câmera de segurança da UPA do Janguruçu ajudou a polícia a identificar a pessoa que abordou o segurança na noite da última quarta-feira. A gente observa na imagem o momento exato dessa abordagem, o corre-corre dos funcionários da UPA e logo em seguida a chegada da polícia. Mas na ocasião, os 2 homens, seriam um total de 2, conseguiram fugir. Pois bem, menos de 24 horas depois, a investigação começou por parte dos policiais do 30º Distrito Policial, que de pronto conseguiram identificar o homem que aparece na imagem, o Ivanildo Lima de Costa Filho, ele que tem 18 anos de idade e deveria estar sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Eu estou aqui com o Fontinelli, inspetor Fontinelli, inspetor, e não há dúvidas em relação à participação dele. Não, as imagens, né, registradas lá na UPA no momento da ocorrência são bastante nítidas, claras, que se trata do Ivanildo, e ele não teve como negar a participação dele nisso, né? Existe aqui a possibilidade da participação de uma outra pessoa, quem está fazendo levantamento, e assim que o delegado titulado aqui, o doutor José Maurício, teve a notícia disso, logo ele solicitou que os policiais pudessem comparecer a fim de fazer logo os levantamentos para dar logo uma resposta à sociedade diante do que está acontecendo na cidade. Porque de início imaginava-se que seria um ataque para incendiar a UPA, o que já está esclarecido de que não foi. Foi apenas um assalto, né, a fim de tentar subtrair a arma do vigilante. Graças a Deus, nesse momento, o vigilante estava desarmado, não obtiveram êxito no que eles estavam procurando e subtraíram ali, naquele tumulto, o celular de um táxi amigo. O vigilante, em conversa conosco, ele chegou a dizer, ele não quis gravar a entrevista, mas chegou a dizer que ele mostrava algo que poderia ser uma arma. O Ivanildo relatou algo em relação se estava armado, se não estava? O que ele relatou é que se tratava de um simulacro, né? Nós ainda estamos fazendo levantamento a fim de comprovar se era realmente um simulacro ou se tratava de uma arma de fogo mesmo. O Ivanildo, gente, ele foi reconhecido pelas câmeras, ele foi reconhecido pelo vigilante e aqui na delegacia, como o inspetor bem disse, ele acabou confirmando realmente que era ele. Como eu falei, ele estava com uma tornozeleira eletrônica, cometeu o assalto e um detalhe importante, mora muito próximo da UPA. Há pouquíssimos quarteirões, acho que 2 quarteirões, da UPA. Ele viu ali a facilidade, né? a fragilidade. Inclusive, o local que ele fica próximo ao xadrez, a movimentação, até os presos ouviram e acharam ruim, porque como é que alguém vai assaltar um local que tem pessoas doentes, crianças, senhoras, idosos. Então, nenhum crime aprova isso que ele fez, né? Mas ele diz que é dependente químico, que é usuário de crack, né? E que ele fez isso aí para poder obter objetos para trocar pela droga. Um adolescente de 15 anos morre eletrocutado ao pisar em fio de alta tensão. Estava caído numa calçada da região metropolitana de Fortaleza. Moradores ainda tentaram reanimar a vítima, mas infelizmente não conseguiram. Pessoas da região afirmaram que o problema da queda do fio já havia sido relatado para a própria companhia responsável. Acho cruel, cara. O cara tá roxo. O fio tá enrolado nele, assim, no braço dele. Acho que cena mais feia, cara. Foi exatamente neste trecho da Avenida Litorânea, na Praia do Icaraí,
em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, que infelizmente um jovem de apenas 15 anos de idade foi eletrocutado ao pisar em um fio energizado que estava caído nesta calçada. Ali mais na frente, Gilson, se a gente puder mostrar no detalhe da imagem, o fio foi suspenso, né? Os profissionais da Enel estiveram aqui no local para tirá-lo do chão, porque realmente existia um risco que outras pessoas também passassem pela mesma situação. O jovem foi identificado como Daniel Barbosa Viana, apenas 15 anos de idade. Estava indo para um treino de Muay Thai quando, infelizmente, acabou pisando no fio que estava passando corrente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu aqui no local. Nós vamos conversar aqui com um morador que, inclusive, esteve aqui no momento em que estavam moradores aqui da região, a polícia, a perícia. Teve todo mundo aqui, mas é vergonhoso, se olhar para esses fios da energia nosso aqui, todo ele é gambiarra, é feito emenda, ou seja, todo mundo aqui paga energia altíssima, cara, para ter um sistema de fio todo ele emendado. A Enel, irresponsavelmente, a gente liga para ela agora, atualmente, só dá todas as linhas estão ocupadas, ou seja, não aparece ninguém, o fio está caído aqui, estava caído desde manhã, de 3 horas até as 5, eu fiz umas 20 ligações, nenhuma completou. Foi preciso o inocente perder a vida aqui, filho único de uma amiga da gente, um menino maravilhoso, perder a vida por causa de uma empresa dessa irresponsável, que só pensa em lucro, porque terceirizaram a Companhia Energética do Ceará, e hoje o que nós temos aqui, de prestação de serviço é vergonhoso. Vocês já haviam denunciado várias vezes esse problema? Já. Agora mesmo no Guajiru lá, o Guajiru está sem energia, uma parte do Guajiru está sem energia com fio partido, mas eles não atendem telefone. Vai precisar que perdam mais vidas para que essa companhia tente melhorar o serviço dela. É ridículo. Inclusive o fio está partido e ainda está passando corrente, né? Eles não cortaram aqui essa parte aqui da energia. Não cortaram. Do jeito que quem cortou foi um rapaz do Pecém que botou a escada ali, torou para deixar uma altura X, mas foi um cara alto, bater ali, é capaz de morrer também. A preocupação dos moradores é exatamente que um outro acidente aconteça, um local bastante movimentado, né? Vários ciclistas passam aqui, pedestres, né? E realmente esse não é uma exclusividade, esse fio partido aqui da Avenida Litorânea, como nos relatou este cidadão, né? Que infelizmente acabou perdendo uma pessoa conhecida mediante este fio que estava caído em meio a calçado. O rapaz, de apenas 15 anos de idade, ele não percebeu, né, o perigo que estava correndo ao passar aqui nesse local e infelizmente acabou sendo eletrocutado e falecendo. Nós temos também um vídeo que mostra o momento em que o rabecão está no local, já para fazer o recolhimento do cadáver desse jovem, que infelizmente acabou sofrendo esta fatalidade. Lamentável fatalidade. Em nota, a Enel lamenta profundamente o acidente ocorrido com um adolescente em Caucaia. A distribuidora informa ainda que vai oferecer assistência à família da vítima e contribuirá com autoridades na apuração das causas do acidente. O rompimento de tubulação de água acaba abrindo uma enorme cratera. Olha só o tamanho do buraco que virou a diversão das crianças. Virou um piscinão. Mas apesar dessa alegria e da meninada, os moradores estão enfrentando problemas. Há 2 dias eles estão sem fornecimento da água. A população diz que já entrou em contato com a CAGES, mas até agora nada foi resolvido. Essa cratera fica na rua Olegário Memória, bairro Sapiranga. E deve ainda continuar a festa dessa meninada por lá, com água suja do jeito que está. Doença que vinha por aí, não estão nem pensando nisso, né? Ainda hoje, aqui no programa, vamos mostrar que uma dupla vem agindo de bicicleta, causando terror em um bairro de Fortaleza. Essa dupla é suspeita de vários assaltos. Uma das ações foi flagrada por câmera de segurança. A matéria completa com todos os detalhes você vai acompanhar em instantes. Agora, moradores anunciam que 2 assaltantes estão agindo com frequência utilizando bicicleta em um bairro de Fortaleza. Uma das últimas ações da dupla foi registrada por câmera de segurança e você vai conferir a partir de agora. O vídeo mostra 2 pessoas em uma bicicleta vindo lá no canto esquerdo da sua tela. Um deles desce, o outro vem. Esse de calção cor laranja, blusa preta. Vai saindo um casal de dentro de casa e, ao que parece, eles já avistam o casal saindo de dentro da residência. E vejam que
O que vem a pé, né, que desceu da bicicleta e vem a pé, ele vem na direção do casal, mas o casal prestou atenção exatamente no que eles iam fazer, entrou no carro rapidamente e acabou saindo, evitando dessa forma aí a abordagem, né, da dupla. Mas a informação que nós temos é que essa dupla, ela voltou e teria roubado, aí a gente vai mostrar na imagem, eles roubam o entregador, eles retornam, a imagem está mostrando para vocês, o rapaz de blusa cinza, né, retorna e vem roubar um entregador que está trabalhando e acaba tendo aí a sua, né, os seus objetos levados, a sua motocicleta aí levada. Eles sobem na motocicleta, um deles ainda corre atrás do rapaz, olha, e aí vão embora, um na moto, o outro na bicicleta. Esse fato aconteceu aqui na rua Ribeiro Leitão, nós estamos no bairro Henrique Jorge. Aqui, no horário em que nós estamos trabalhando, é um horário em que várias pessoas sentam na calçada no final de tarde, mas essa situação, ela não é uma situação comum. Isso porque em determinados horários, principalmente naqueles horários em que o movimento é menor, no começo da manhã ou entre meio-dia e 2 horas, as pessoas ficam mais expostas a serem abordadas, né, por assaltantes. Inclusive, as pessoas que aparecem no vídeo estariam agindo nessa região com muita frequência. Por pouco, o casal que a gente viu no vídeo não foi abordado. Infelizmente, aí o entregador acabou tendo a motocicleta roubada. Eles vêm de bicicleta, ficam em um lado, outro da rua, né? De repente, eles pegam a vítima. No caso, esse foi hoje? Hoje. Eles assaltam, tem um horário específico, pela manhã? Meio-dia e à noite. Agora, meio-dia, 1 hora da tarde, mais ou menos nesse horário, é o horário que eles mais assaltam. Tem menos movimento na rua? Tem. O senhor, como morador, como cidadão, como é que o senhor vê uma situação como essa? Para te falar a verdade, fico triste, né? Porque são jovens. Na realidade, são crianças, né, que infelizmente estão desgraçando suas vidas. Se você fizer uma reflexão, são pessoas de 13, 14, 15 anos de idade. As imagens são essas que você está vendo, novamente 2 pessoas, né, assaltando, roubando as pessoas que estão passando aqui na rua Ribeiro Leitão. E as imagens aí, né, foram encaminhadas para a polícia para que sejam feitas diligências na tentativa de capturar essas 2 pessoas. A seguir, o homem é morto com vários tiros na cabeça em um campo de futebol. E ainda, funcionários de escola são rendidos por bandidos. Após o arrastão na unidade de ensino, os assaltantes ainda levaram o carro de uma professora. As informações após o intervalo. Funcionários de uma escola viveram momentos de muita tensão durante um arrastão na unidade de ensino. Na fuga, os bandidos levaram o carro de uma professora. Tinha mais, tem mais, né? Você vai ter detalhes agora desse caso na reportagem do Abraão Ramos, imagem de Cristiano Almeida. Professoras e a direção da Escola Municipal Tancredo Neves, no Parque Potira, no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, estavam na unidade de ensino para a realização da matrícula dos alunos, quando 2 homens entraram na unidade escolar. As funcionárias achavam que seriam pais de alunos para a realização das matrículas. Porém, elas foram surpreendidas. Um dos homens estava armado. A dupla anunciou o assalto e praticou o verdadeiro arrastão no interior desta unidade de ensino aqui na região metropolitana de Fortaleza. Os objetos pessoais das pessoas que estavam aqui dentro foram roubados pelos criminosos. Pelo menos 12 pessoas, entre professoras e a direção da unidade escolar. Pessoas que estavam realmente à espera dos pais dos alunos para a realização da matrícula escolar para o ano letivo de 2019. Ao chegar aqui, nós conversamos com uma vítima desta ação criminosa. É claro que ainda muito assustada, ela preferiu não ser identificada, mas contou com detalhes
como tudo aconteceu. Foi horrível. Ela foi funcionando normal, as tias estavam fazendo matrícula, tinha 6 professoras numa sala, e a secretária e a coordenadora estavam na secretaria, mais outra professora, e eu estava no refeitório. Quando entrou 2 rapazes, um entrou na frente, o outro entrou atrás, e eu continuei sentado porque a gente pensava que era algum pai de aluno, né? Aí, quando eles entraram, que chegaram no outro portão, o da frente anunciou o assalto. Disse que era um assalto para não ficar quieto, que ninguém se mexesse, que eles não iam fazer nada. Aí eu continuei, aí eu me levantei, fui pro balcão, tentei esconder meu celular, mas um deles viram, entrou no refeitório, pegou o celular e saiu. E o outro entrou na sala da tia e fez o rapa, né? Levou o celular tudo da gente. E pegou a chave de um carro de uma das tias e saiu. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, acho que não foi nem 10 minutos direito. Foi ligeiro demais. E os 2 estavam armados? Eu vi só um armado, o outro eu não vi. Porque quando o outro entrou no refeitório, ele não disse nada comigo, porque ele viu que na hora que eu escondi o celular, né, ele não disse nada, ele só fez entrar, foi lá na cozinha e pegou o celular. E aí quando ele saiu da cozinha, que ele olhou pra mim e disse assim, caladinha, viu? Você não me conhece. E eles eram jovens, pareciam? O da frente era bem jovem mesmo, agora o que estava atrás dele era um pouquinho mais maduro. Era como se fosse um pai mesmo. Eu achei que fosse assim, pai mesmo de aluno, entendeu? É a primeira vez que isso acontece? É a primeira vez. É uma escola de educação infantil. De 2 a 5 anos. Como nós acompanhamos, foi esta a situação vivenciada por quem estava no interior desta unidade escolar. Os criminosos fugiram, até o momento eles não foram identificados. Vale dizer que viaturas da Polícia Militar estiveram aqui no local, os militares fazem patrulhamento na região a fim de capturar os criminosos que agiram logo pela manhã nesta unidade de ensino. Nós não obtivemos informações sobre como será o funcionamento diante desta situação, já que este é o período de matrícula para o ano letivo. As aulas só deverão ter início no começo do próximo mês. Aqui, entre os moradores, o fato acabou por chamar atenção, já que muitas pessoas consideram esta área do Parque Potira como uma área tranquila, mas, infelizmente, as pessoas que estavam nesta unidade escolar acabaram por viver esta situação. Um homem foi executado com vários tiros na cabeça em um campo de futebol. A vítima foi surpreendida por 2 criminosos que, após descerem da moto, atiraram pelo menos 7 vezes. O local antes utilizado como lazer para os moradores aqui do bairro Vila Manoel Sátiro, infelizmente acabou se tornando também um local de crime, palco de uma cena de violência. Neste ponto, no campo do São Paulo, que fica na rua Bulgária, um homem identificado como Alisson Douglas Nascimento Batista, 28 anos de idade, foi executado a tiros. Ele estava exatamente sentado ali próximo àquele pedaço de madeira, né, que está ali mais na frente, e aquele cavalete. E os 2 indivíduos chegaram em uma moto. Os homens desembarcaram do veículo, foram em direção ao Alisson e, chegando lá, começaram a efetuar os disparos. Inclusive aqui no local onde nós estamos existem, né, indícios do trajeto que ele acabou fazendo. As chinelas deixadas aqui no momento em que ele ainda tentou fugir dos indivíduos foi deixada aqui nesse local, e também uma poça de sangue, um local onde ele acabou tombando após receber os disparos desses homens, que até o momento não foram identificados. Rapidamente, uma viatura da Polícia Militar veio para o local, solicitou apoio de outras viaturas para que pudesse buscar informações a respeito do homem que acabou falecendo e também dos indivíduos que praticaram a ação criminosa. Inclusive, nós temos uma foto que mostra o Alisson ainda caído aqui ao solo, infelizmente já sem sinais vitais. A informação de que ele tinha sofrido várias lesões na cabeça, pelo menos 7 disparos atingiram o rapaz enquanto ele estava nesse trajeto. Após ele cair ali mais na frente, ele também foi alvejado com tiros na cabeça. Aqui no chão ainda as marcas do trabalho da perícia, pontos
que indicam que vestígios foram encontrados por parte da perícia e também da divisão de homicídios que estiveram aqui no local para coletar essas informações e assim dar início a esse trabalho investigativo, um trabalho integrado com a Polícia Militar que faz esse trabalho ostensivo aqui na região e aqui também outras marcas indicando que cápsulas foram encontradas aqui nesse local. Nós não tivemos contato com os policiais que já haviam saído aqui desse ponto e também com os profissionais da perícia que coletaram esses vestígios. Nós não sabemos se essas cápsulas seriam compatíveis com a pistola 380 ou .40, armas que são comumente usadas em homicídios aqui na nossa capital e uma delas inclusive uma arma de uso restrito, no caso a .40. Logicamente que todos esses vestígios serão avaliados posteriormente lá no prédio da perícia, né? Também serão recolhidas pela divisão, onde fará parte do inquérito, onde infelizmente esse jovem acabou sendo assassinado. A polícia ainda tentando identificar o que teria motivado este crime. No local existia um movimento, inclusive crianças estavam jogando bola aqui no momento em que o crime aconteceu. A polícia ainda está aqui tentando buscar informações a respeito de quem seriam esses homens e por qual motivo assassinaram Alisson. 3 suspeitos pela morte do empresário Leonardo Alcântara de Jordão, de 39 anos, foram presos. Entre eles estão o sócio e o motorista da vítima. Um quarto envolvido no crime ainda está sendo procurado. Houve a morte do empresário pela manhã e fomos atrás das imagens até que conseguimos chegar à placa do carro utilizado. Pela pesquisa nos sistemas, soubemos de quem era o proprietário do veículo e nos dirigimos até a casa desse proprietário, que é no Janguruçu, que é o Francisco Diego Cunha Ferreira, que foi o primeiro preso no caso, certo? Aí lá ele foi preso em flagrante delito e o carro estava em frente à casa dele. No primeiro momento ele confessou a autoria e disse a motivação foi porque estaria devendo R$2.000 ao empresário. A posteriori, com as investigações, análise do celular, nós percebemos diversas ligações entre o Jefferson, que é o motorista do empresário, certo? E esse Francisco Diego, que foi o executor. E com a análise do celular, pegamos conversa, pegamos ligações, inclusive no dia do homicídio. Fomos analisar a ligação entre o Jefferson e o empresário, descobrimos diversas dívidas que o Jefferson tinha com o empresário, inclusive ele estava vivendo um padrão de vida bem superior ao que ele deveria ter, com o salário que ele recebia, que era apenas R$1.500, ele alegava pagar uma prestação de carro no valor de aproximadamente R$950, o que não daria para sobreviver, já que ele tem uma mulher e uma filha também. E aí conseguimos chegar como mandantes o motorista, que é o Jefferson, e o Ricardo, que é o sócio dele, que também efetuou ligações para o executor. O Jefferson tinha uma dívida muito grande com o empresário e o Ricardo, de acordo com as investigações, do que ele falou com a esposa, é que ele estava se sentindo um pouco, a divisão estaria sendo injusta do lucro da empresa. Então foi combinado previamente que ele ia ganhar uma porcentagem e ele não estava recebendo. Então, de acordo com as conversas com ele, a investigação está toda nesse sentido dele não estar se sentindo com a divisão igualitária dos lucros. O mal de toda a humanidade é o ego, o egoísmo, a ganância. A seguir, um incêndio em um veículo próximo ao Fórum Clóvis Bevilacqua. Informações após o intervalo. Um incêndio em um carro próximo ao Fórum Clóvis Bevilacqua mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros. No veículo estava apenas o motorista que conseguiu escapar das chamas e rapidamente destruíram o automóvel. A Polícia Militar isolou parte deste quarteirão. Nós estamos próximo ao Fórum Clóvis Bevilacqua, exatamente no cruzamento das ruas Desembargador Floriano Benevides Magalhães com Francisco II da Costa. Aqui é o bairro Edson Queiroz. Vocês observam nas imagens de Sávio Leite, o caminhão do Corpo de Bombeiros, foi essa equipe acionada aqui para o local. Em um outro ponto, a gente observa também a viatura do BP Choque. Esses policiais do COTAN estavam em frente
frente ao fórum. Eles costumam ficar aqui nessas imediações em decorrência desses ataques registrados aqui no nosso estado, e esta viatura estava aqui bem próxima ao fórum quando os policiais militares perceberam que o veículo estava em chamas. Logo, eles tentaram de todas as formas debelar o fogo, tentaram buscar inclusive extintores aqui nas mediações, nos prédios aqui próximos, mas não conseguiram porque as chamas já estavam bastante elevadas. Logo, essa equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada aqui para o local, para o bairro Edson Queiroz, e aí os bombeiros militares conseguiram, portanto, debelar toda a chama e conseguiram apagar todo o fogo que consumiu o veículo que vocês observam nas imagens de Sávio Leite. Mas tudo isso não passou de uma pane elétrica. O proprietário, um senhor de 55 anos de idade, ele veio para o fórum, na realidade ele saiu de casa e tinha a intenção de ir para o fórum, quando de repente ele percebeu um calor excessivo, ainda abriu o capô do veículo, mas infelizmente acabou largando o veículo e também conseguiu ainda retirar os documentos, saindo próximo do carro quando o fogo já estava realmente consumindo todo o veículo. Conversamos com o filho do proprietário do veículo. Ele repassou informações à nossa equipe de reportagem e, emocionado, disse que o pai nem deveria ter saído neste carro. Ele me ligou falando que o carro incendiou, teve uma pane elétrica. Aí eu vim rápido, estava um pouco longe, mas quando eu cheguei já estava os policiais. Eu agradecer muito o pessoal do Cotan que ajudaram muito ele, tanto emocionalmente, que ele tem problema de pressão, já teve 4 AVC. Por isso que eu estou aqui meio abalado, super. Estava longe, eu não consigo ficar longe dele. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi só perda material mesmo. Ele conseguiu tirar os documentos que tinha importante. E foi só o carro mesmo, graças a Deus. Como é que ele está nesse momento? Não, ele foi com a minha esposa pro posto ali para medir pressão, mas graças a Deus o pessoal do Cotan conseguiu acalmar ele e ele está bem, graças a Deus. Com a pane elétrica, informada pelo mesmo, que é o dono do veículo, entendendo? E nada demais, nada de vandalismo. O sargento, ele disse que vinha sozinho no carro, ele chegou a conversar com os senhores, ia passar algumas informações. Não, ele vinha só. Ele vinha para o fórum. Infelizmente aconteceu isso aí, né? E aí ele saiu rapidamente do carro. Saiu rápido, foi feita aí ajuda, né, com extintores, só que não deu certo. Infelizmente. Aí acionei os bombeiros chegou e tá aí a situação, né? O calor ainda é muito grande, embora os bombeiros militares já tenham realizado todo o trabalho de debelar chamas e também o trabalho de rescaldo. Eles já estão prestes a sair do local. O veículo ficou completamente avariado, como vocês podem acompanhar aqui nas imagens. Fato registrado no bairro Edson Queiroz, praticamente ao lado do Fórum Clóvis Bevilacqua. A polícia prendeu Jefter Ferreira dos Santos, de 22 anos. De acordo com investigações, ele é suspeito de envolvimento na morte do GG do Mangue e do Paca, em fevereiro do ano passado. Os corpos foram encontrados em uma reserva indígena na cidade de Aquiraz. Em coletiva à imprensa, aqui na sede da Polícia Federal, foram repassados detalhes de mais um acusado de ter participação no duplo homicídio que vitimou 2 líderes de uma facção criminosa, o primeiro comando da capital, PCC. O crime ocorreu em fevereiro de 2018. GG do Mangue e Paca estavam aqui no estado do Ceará, mas foram assassinados em uma reserva indígena no município de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, a equipe do Barra Pesada esteve no local e acompanhou de perto toda essa ocorrência. A delegada da Polícia Federal repassa informações sobre a prisão de Jefter Ferreira dos Santos, de 22 anos de idade. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele foi autuado por integrar organização criminosa. A mãe dele, de acordo com informações, também teve participação em dar apoio logístico na recepção dos autores dessa ação criminosa. O trabalho da Polícia Federal, neste caso específico, é um trabalho de cooperação. A investigação do homicídio foi realizada pela Polícia Civil, mas a Polícia Federal tem um trabalho, uma força-tarefa para a investigação de facções criminosas, e é no escopo deste trabalho, nessa estreita cooperação, é que nós atuamos no apoio para a identificação do local onde este preso estaria, onde esse indivíduo estaria. Pois é.
Você tem alguma imagem, foto, vídeo que possa dar um serviço, prestar serviço a nós e também à polícia? Manda pelo 981 35 31 31. Você ouviu ainda há pouco a prisão de uma mãe envolvida no crime. E ontem falamos aqui a detenção de 2 mulheres envolvidas com o crime do tráfico de drogas que nós mostramos. Isso nos leva a uma reflexão: por que mulheres, que são pessoas mais sensíveis, menos vocacionadas a vivenciar ações criminosas, de repente passaram a cometer tantos delitos e a preencher o noticiário policial? A impressão que se tinha era que isso estava mais propenso para os homens. Hoje em dia é tão comum se ver pessoas do sexo feminino envolvidas em casos assim, o que nos leva a pensar que o crime não tem nada a ver com sexo, idade, raça ou condição social. Isso se deve ao atraso moral e espiritual dos indivíduos. Nós vivemos numa sociedade onde os valores são medidos mais pelo ter do que pelo ser. Valorizamos muito mais o fulano que tem o carro do ano, qualquer outra riqueza material, é aquele que alcançou notoriedade utilizando de métodos ilícitos e ilegais, do que a pessoa que ralou, suou, queimou a pestana, estudou, venceu por esforço próprio. No mundo em crise moral, há quem esqueça princípios, respeito, vergonha, desde que consiga atingir seus objetivos. Por isso, tantos se desqualificam e passam a agir criminosamente, esquecidos que o tempo, senhor da razão, é o maior juiz dos atos, que é a nossa consciência. Ela, por mais que não se queira, vai exigir o cumprimento da lei de causa e efeito a que todos nós somos submetidos. Por isso, a necessidade de compreender que vale mais o bem que se faz do que o bem que se acumula. Vive melhor aquele que dispensa a maldade e busca lucrar através do bom exemplo. Tem mais valia aquele que consegue se afastar dos vícios e das companhias indevidas, evitando se vender a qualquer preço ou cometer algum ato que possa, antes de agredir a lei dos homens, ferir a sua própria dignidade. Que a gente possa refletir sobre isso. A gente fica por aqui. O Vem Que Tem está chegando. Yuri, boa tarde.